Olá, pessoal. Boa noite. Vamos fazer aqui a gravação inicial da nossa análise da banca. Eu acabei fazendo online, esquecendo de gravar essa primeira parte, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer a análise direcionada aqui do concurso de Campina Grande, tá certo? Que é a banca IDECAM. Então, aqui a gente tem as vagas, né? A gente está fazendo essa análise de edital também inicialmente. Por quê? Porque as inscrições ainda estão abertas, né? Então, para mostrar um pouquinho sobre o concurso, para a gente entender o que é a prova que a gente vai fazer. Então, a gente tem aqui vagas para enfermeiro generalista, 36 vagas para ampla concorrência, 4 vagas para as cotas, certo? E aí a gente tem aqui 40 vagas no total. Temos também enfermeiro intensivista, neonatologista, obstetrícia, auditor, né? Temos aqui enfermeiro do trabalho, enfim. E aqui, técnico de enfermagem, tanto técnico de enfermagem generalista, onde a gente tem 45 vagas de ampla concorrência, e a gente tem 5 vagas aqui para a cota, sendo 50 vagas no total. Temos o técnico de enfermagem do trabalho, né? Uma vaga. O enfermeiro auditor, como eu falei, e o enfermeiro inspetor sanitário. Então, aqui eu trouxe para mostrar em relação a pós, né? Porque o enfermeiro auditor, ele tem que ter uma pós com no mínimo 360 horas. Então, não é qualquer pós. Tem que ter a carga horária. E aqui, 30 horas. O técnico de enfermagem do trabalho, ele especifica que não há carga horária, mas especifica que tem que ter o curso de especialização técnica em enfermagem do trabalho. Certo? 30 horas também. E o enfermeiro inspetor sanitário, ele precisa ter uma pós-graduação lato sensu nas áreas de vigilância sanitária, vigilância em saúde, saúde pública, saúde coletiva, epidemiologia, saúde do trabalhador ou saúde mental. Então, aqui a gente tem os generalistas, né? Técnico de enfermagem generalista, onde só precisa do certificado de conclusão do curso técnico, né? 30 horas. E o enfermeiro generalista, onde só precisa do diploma, também 30 horas. Lembrar que a questão do salário, né? Esse aqui é o salário base, mas a gente tem ainda a complementação do piso referente às 30 horas, certo? Em relação aos prazos, né? A gente tem aqui o último dia para se inscrever, que vai ser aqui no dia 15/6, e o último dia para pagar boleto, que vai ser aqui no dia 16. Então, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, as inscrições ainda estão abertas, certo? Temos aqui também o valor da inscrição, técnico 110, superior 150. Temos os dias das provas, tá certo? Não vai ser no mesmo dia. A gente vai ter aqui o dia 29, sábado, pela manhã, o técnico de enfermagem. E no dia 30, domingo, pela manhã, enfermeiro do trabalho. E à tarde, os demais enfermeiros, tá certo? Aqui, importante em relação à caneta. Gente, a gente tem aqui caneta com tinta azul ou preta, tá certo? E aqui material totalmente transparente. Vamos evitar levar aquela caneta que tem um tubinho amarelo para não dar problema, certo? Então, a gente tem aqui o tubinho totalmente transparente. Lembrar de levar também o cartão de confirmação. Tem concursos que não pedem, mas aqui no edital tá pedindo levar o cartão de confirmação, certo? E a identidade. Então, aqui em relação à prova, tá certo? A prova dos enfermeiros, a gente tem, ou dos enfermeiros não, dos técnicos, a gente tem aqui conhecimentos gerais, português, certo? 10 questões de português, 1 ponto por questão, totalizando 10 pontos. Raciocínio lógico, 4 questões de raciocínio, 1 ponto por questão, totalizando 4 pontos. Aí vem História de Campina Grande, 3 questões, 3 pontos. Legislação e ética do serviço público, 3 questões, 3 pontos. E conhecimentos específicos aqui da enfermagem, né? Que são 20 questões, cada questão tem um peso de 2, ou seja, uma questão que você acerta vale 2 pontos. Então, a gente tem aqui 40 pontos, é uma porcentagem muito grande da prova relacionada aqui a específicas, mas não podemos deixar de lado português e raciocínio lógico, certo? E aí, lembrar que a gente não vai ter prova de títulos, que é muito bom para quem não tem título, para quem está começando agora, certo? A gente não tem prova de título aqui para a parte do técnico nem do enfermeiro, certo? Não temos provas de títulos.
para os cargos de nível superior, a gente vai ter os conhecimentos gerais português, né? 10 questõezinhas igual ao técnico, valendo 10 pontos. E aqui, informática, para os enfermeiros que não estão acostumados a estudar informática, agora vai estudar, valendo 4 pontos. Aí aqui é a mesma coisa. A história de Campina Grande, valendo 3 pontinhos. Legislação e ética do serviço público, 3 pontinhos, né? 3 questões, 1 ponto cada. E específicas com maior peso, 20 questões, 2 pontinhos cada, valendo 40 questões. Totalizando aqui as nossas 60 pontos das nossas 40 questões, certo? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a banca. Essa banca, ela é uma banca que tem questões. Graças a Deus, na maioria das vezes, não tem aquela questão que pede para você ver todas quais são erradas, quais são certas e marcar uma alternativa. Não confunde tanto a nossa cabeça na hora das questões, porém, tem muito texto. É uma banca que tem muito texto, as alternativas são grandes, tem que saber ler direitinho, não pode fazer com pressa, tem que interpretar. E aqui, o que foi que eu fiz? Eu baixei as últimas provas, tá certo? Dos últimos anos da IDECAM, tanto de enfermeiro quanto de técnico de enfermagem, e analisei quais eram os assuntos mais cobrados nessas provas, certo? Se vocês abrirem o edital, vocês vão ver. Enfermeiro, o que é que está cobrando para enfermeiro? Tudo, né? Tudo. Vai cobrar legislação, vai falar de saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, saúde do trabalhador, saúde do CLT, então a faculdade inteira, né? Então, para a gente cumprir o edital, e vocês vão ver que na mentoria, a gente não vai estudar só o que está aqui, a gente vai estudar mais, mas isso aqui é um filtro do que está cobrando mais nas questões que a gente tem que ter um olho melhor. O que é que eu estou falando? Por exemplo, enfermeiros. SUS e saúde coletiva com 30%, certo? SUS e saúde coletiva praticamente domina as provas de enfermeiro. Então, não dá para sair de casa, sem saber SUS. Então, se você tem dificuldade em SUS, agora você precisa se jogar no SUS, certo? Eu tenho um pouco de dificuldade em saúde do homem. Vou focar em saúde do homem? Não, porque saúde do homem está aqui embaixo. Mas vou focar em SUS. Segundo assunto, saúde da mulher. Muito cobrado. Já eu vou mostrar aqui dentro de cada uma dessas disciplinas quais foram os assuntos chaves que eu achei, certo? Saúde da mulher, muito cobrado. Então, eu tenho que focar em saúde da mulher, certo? Urgência e emergência. Geralmente o pessoal gosta muito de urgência e emergência, aqui 12% das questões. Administração e enfermagem, que é o caso de muita gente, cobra, certo? Cobra auditoria, cobra. Vou já mostrar esses assuntos. Farmacologia, cálculo de medicação, antihipertensivos, insulina, cobra também 8%. Saúde da criança, 8%, saúde do idoso, 7%, e saúde do homem, 3%. Perceba que aqui é como se fosse um termômetro que vai ficando mais vermelho, mais quente no assunto mais cobrado, e azulzinho mais frio no assunto menos cobrado, para os enfermeiros. E para os técnicos de enfermagem, Shein? Técnico de enfermagem clínica médica foi o assunto mais cobrado, juntamente aqui embaixo, quase o mesmo percentual com imunização. Então, clínica médica falou sobre hipertensão, falou sobre diabetes, falou sobre doenças, assim, doenças infecciosas, doenças no geral, clínica médica, certo? Imunização, pelo amor de Deus, não vamos sair daqui, não vamos sair para fazer essa prova, não vamos sair da mentoria sem saber imunização. Então, você tem que saber o calendário da criança, do adulto, da gestante, do idoso, do adolescente, tem que saber tudo, porque você já sabe, a partir de hoje, que imunização é muito cobrada na IDECAM, certo? Eu sou técnico, eu tenho muita dificuldade em saúde da mulher. Saúde da mulher cai. Não vou dizer que não cai, mas cai menos. Você vai focar nas coisas que caem mais, certo? Para você, se você tem dificuldade em imunização, você não vai fazer essa prova antes de sanar essa dificuldade. Legislação cai para técnico? Muito.
certo? Então, técnico de enfermagem, não se engane. Tem que estudar SUS, tem que estudar 8080, 8.142, Constituição Federal, tem que estudar a lei, certo? Centro cirúrgico, curativos e CME, 8,5%. Fundamentos de enfermagem, 5,5%. Urgência e emergência já cai menos para técnico, certo? Saúde da criança também já cai menos para técnico. E aqui, saúde da mulher, que cai muito para enfermeiro, cai bem menos aqui para técnico de enfermagem. Aí agora vamos ver que assuntos são esses. O que é que você me diria dentro de cada assuntozinho desse para que eu desse uma estudada? Então, aqui eu separei para vocês também, certo? Deixa eu ver que tem alguém chegando agora. Deixa eu aceitar. Então, o que é que você me diria, Steph, para estudar como enfermeiro, tá certo? Vou começar aqui dos enfermeiros, a gente vai para os técnicos. O que é que você me diria, Steph, como enfermeiro para estudar em SUS? 8080, 8.142. A Política Nacional da Atenção Básica, que vai falar sobre estratégia de saúde da família, então tem que ler, eu sei que é grande, mas tem que ler toda. Sistemas de informação em saúde, então questão de nascidos vivos, mortalidade infantil, não sei o quê, tem que ler todas essas questões de todos esses sistemas de saúde. Vigilância em saúde, conceitos de vigilância, conceitos de mortalidade infantil, mortalidade materna, saúde do trabalhador, todos esses conceitos de vigilância em saúde. A auditoria, que eu sei que é um assunto chato, que nem todo mundo gosta, que é muito burocrático, mas que foi cobrado para enfermeiro. Agora, em saúde da mulher, pré-natal, que é um assunto um pouquinho grande. Câncer de colo de útero, pelo amor de Deus, você não pode ir fazer a prova sem saber sobre câncer de colo de útero e mama. Eu até acrescentaria, porque geralmente andam junto aqui nas questões. HPV e vacinação relacionada. Climatério e menopausa. Planejamento reprodutivo, onde a gente vai ver aqui a questão dos métodos contraceptivos, né? Da laqueadura, enfim. O herpério, onde a gente vai ver os lóquios, onde a gente vai ver a questão do retorno do útero, aleitamento materno. Dentro de aleitamento materno, você vai estudar de uma forma. Assim, é um assunto que dá para você pegar bem ele, estudar bem, porque não é um assunto tão grande. Então, a gente pode ver as contraindicações absolutas do aleitamento materno, as contraindicações relativas do aleitamento materno, a questão aqui de uso de drogas relacionado ao aleitamento materno, até quantos meses é o aleitamento exclusivo, os tipos de aleitamento materno, ISTs, muito importante saúde da mulher, então a gente tem várias, né? Vamos ver sífilis, que é muito cobrado em prova, nunca sai de moda, né? Sífilis. Vamos ver também hepatite, vamos ver HIV, vamos ver essas ISTs de uma forma geral, certo? Urgência e emergência, que né, a maioria das pessoas ama estudar urgência e emergência, e tem muita coisa para estudar em urgência e emergência. PCR, né? A gente tem as novas diretrizes de RCP, da ARRA, suporte básico de vida, suporte avançado, estudar ali o XABCDE, né, o trauma, a rede de atenção às urgências, né, que a gente vai aqui mais para uma questão de legislação, mas que é muito cobrada. Aqui, vamos supor, a gente tem que saber os tipos de ambulância, os tipos de equipe, né, que compõem as ambulâncias, quais são os serviços que compõem a rede de urgência e emergência, porque não é só SAMU, não é só UPA. Classificação de risco, muito importante classificação de risco, inclusive, tanto está aqui em urgência e emergência, como está na PNH, que é a Política Nacional de Humanização. Temos resolução do COREM, do COFEM, aliás, sobre classificação de risco, então tem muita coisa para estudar. Choque obstrutivo, choque séptico, os tipos de choque, né? Trauma, né, que entra também aqui nessa questão do suporte básico e avançado de vida, que a gente vai ver lá no ATLS, no PHTLS, e AVC e AM, que tivemos também a atualização da ARRA aqui, né, tivemos a atualização sobre o IAM,
E tivemos agora o mais recente também sobre o AVC, sobre o tempo de trombose, enfim. Temos muita atualização em urgência e emergência. Administração, dimensionamento de pessoal, também tivemos mudança no dimensionamento, tem muita legislação envolvendo dimensionamento, escala de Fugulin, liderança, planejamento, que está dentro aqui dos tipos de liderança, enfim, auditoria, tipos de auditoria, indicadores de qualidade também, gestão de riscos, segurança do paciente, querendo ou não, entra também aqui em administração, e educação permanente. São assuntos mais chatinhos, mais teóricos, mais burocráticos, que está dentro de administração. Farmacologia, né, que todo mundo tem dificuldade em quê? Cálculo de medicação. Roda, e a dificuldade é cálculo de medicação. Então, na nossa monitoria, a gente pode fazer, uma aulinha só para cálculo de medicação, da gente resolvendo questões juntos, certo? Então, medicamentos de alta vigilância é um assuntozinho que é um pouquinho chato da gente achar literatura sobre ele, tá certo? Mas ele está em alta, está sendo cobrado nas provas. A administração segura de medicamentos, a gente tem os 13 certos, né? Vias de administração, o nosso querido cálculo de medicação, as interações medicamentosas, insulina, pelo amor de Deus. Insulina é um assunto chatinho, que tem muito detalhe, mas a gente tem que estudar ele. Anticoagulantes e antimicrobianos. Aí aqui em saúde da criança, o Programa Nacional, né, de Atenção à Saúde da Criança, o crescimento em desenvolvimento, a gente tem a caderneta de saúde da criança, né, com os gráficos, imunização, então o enfermeiro também vai estudar vacina? Óbvio, vai estudar sim, muita vacina. Aleitamento materno, IDP, que são aqui as doenças prevalentes na infância, né? E triagem neonatal. Temos novos testes de triagem neonatal, né? Então está em ascensão aqui, alguém pedindo para entrar. Então a gente tem muita atualização. Tem atualização em vacina, tem atualização aqui em triagem neonatal, certo? Tem atualização para todo lado. Tem atualização em urgência e emergência, todo lado. Saúde do idoso, certo? Que é menos cobrada, é um tema fácil da gente vencer, porque não tem tanta coisa para estudar, como urgência e emergência, por exemplo, certo? Então, na saúde do idoso, a gente vai ter aqui avaliação multidimensional, síndromes geriátricas, quedas, demência, polifarmácia, fragilidade, os conceitos de idoso frágil. Então, dentro de saúde do idoso, principalmente aqui, que eu acho que não coloquei, mas as escalas, tá? Tem muita escala usada em saúde do idoso que é cobrada em prova. Saúde do homem, a gente vai ter a política de saúde do homem, câncer de próstata, certo? Entra também a parte de STs e de saúde sexual e reprodutiva, só que em menor escala, né, do que em saúde da mulher, certo? E aqui doenças cardiovasculares, aquela questão da epidemiologia dos homens, né? Das doenças que acometem os homens, certo? Agora vamos para os técnicos de enfermagem. Dentro dos técnicos de enfermagem, a gente vai ter aqui clínica médica bombando, né? Então, a gente tem hipertensão, temos as novas diretrizes, novos valores, né? 12/8 não é mais a nossa pressão ideal, enfim, acho que todo mundo escutou falar, né, dessa atualização. Aí, aqui eu coloquei algumas doenças que estão caindo na IDECAM, febre amarela, tuberculose, principalmente aqui o tratamento diretamente observado, diabetes mellitus, também teve atualização, né, nos valores de diagnóstico, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, pelo amor de Deus, eu sei que é chato, mas tem que ver aqueles valores dos níveis, né, de pré-diálise, diálise, enfim. Esses níveis aqui da doença renal crônica, infelizmente, tem que estudar, certo?
asma, a parte aqui que entra de oxigenoterapia, certo? Relacionada com asma também. Então, os dispositivos de baixo fluxo, de alto fluxo, a questão da meta de saturação, enfim. Hemofilia e sinais vitais. Então, sinais vitais a gente vai ver ele aparecendo aqui várias vezes. Imunização, que eu sei que é o caso de muita gente, certo? A gente pode fazer uma aulinha direcionada para vocês em relação à imunização, em relação ao calendário vacinal da criança. Vamos responder muitas questões, porque eu sei que é um tema difícil de entrar na cabeça. Então, o calendário vacinal, que a gente tem aqui, criança, adolescente, adulto, idoso e gestante, né? Somente esses poucos calendários aqui para a gente estudar, mas vamos acalmar o coração, porque o único calendário aqui que realmente dá trabalho é o da criança, certo? O restante é tranquilo. E o PNI, né? Que é a questão da legislação, do programa em si, dos fluxos. Infelizmente, tem que estudar, certo? Técnico de enfermagem não foge da legislação, nem carenha. E aqui, falando em legislação, né? Lei 7498, o decreto 94.406, resolução 564 de 2017, Constituição Federal, Lei 8080. Então, todo o arcabouço, praticamente, vamos dizer assim, o enfermeiro vai estudar a legislação e o técnico vai estudar a legislação, minha gente. A gente não vai estudar só isso que caiu aqui. A gente vai estudar a legislação de uma forma ampla, porque é muito cobrado, certo? Centro cirúrgico e CME, certo? Também é um assunto amplo, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem a parte de curativos, a ferida operatória, né? Ferida, cicatrização, os tipos de cicatrização, por primeira, por segunda, por terceira intenção, a técnica, né? De limpeza, o perioperatório, né? As fases do pré-operatório, do intra, do peri, do pós, todas essas definições aqui dos tipos de cirurgia, enfim. E a infecção do sítio cirúrgico foi o que mais caiu aqui na IDECAM, certo? Fundamentos, aí aqui aparece sinais vitais de novo. Higiene do paciente, lesão por pressão, teorias de enfermagem. Eu sei que é chato estudar teorias, mas a gente precisa estudar elas aqui. Vocês vão ver na parte de fundamentos que tem mais coisa, não tem só isso lá, certo? A gente vai estudar mais coisa. Urgência e emergência cai para técnico? Cai, mas cai menos do que para enfermeiro, certo? Então, a gente vai estudar PCR, RCP aqui, as atualizações, né, em relação aqui à ARRA, avaliação primária, XABCDE, queimaduras, né, que a gente teve aqui mudanças na reidratação após as queimaduras, tivemos mudança aqui, bastante mudança em relação às queimaduras, até mesmo nas nomenclaturas, né, não chama mais primeiro, segundo, terceiro grau, trauma crânioencefálico e choque, né, os tipos de choque, do mesmo jeito que a gente falou lá para os enfermeiros. Saúde da criança, gente. Eu coloquei esse teste aqui, que eu vi uma questão sobre ele, que eu não sei nem ler esse nome, certo? Nunca tinha visto na minha vida, mas achei interessante que caiu ele. Que é um teste para avaliar a questão do estrabismo. Cai cada cor para a gente da enfermagem, né? Triagem neonatal, como eu falei para vocês, que teve atualização. A alimentação infantil, então a gente tem um guia de alimentação, a criança até 2 anos não vai comer açúcar, não sei o quê. Então, essas questões de alimentação infantil também é importante para a enfermagem, além do aleitamento materno, né? Porque às vezes a gente só fala em aleitamento materno e esquece o resto. Do adolescente, a política nacional aqui da saúde do adolescente, a saúde sexual e reprodutiva e o calendário vacinal do adolescente, que é pequenininho, né? Cabe no bolso, dá para estudar tranquilo. E em menos escalas, tem técnico de enfermagem vai estudar pré-natal? Vai estudar pré-natal. Ah, mas eu não faço pré-natal lá no meu posto, mas você tem que saber, certo? Porque na prova vai cobrar pré-natal. Não quer saber se você faz, se você não faz.
gestação múltipla, síndromes hipertensivas. Então, todo um desdobramento relacionado à gestante cai para o técnico de enfermagem da mesma forma que cai para o enfermeiro. Então, as questões não distinguem, o nível das questões é um nível alto, não distingue para quem é, não. A DECAM é assim. Então, minha gente, finalizando, né, só para a gente conhecer um pouquinho da banca, saber o que é que a banca quer da gente, a gente preparou